Seu direito. Temos o prazer de ter uma estreia aqui no quadro Seu Direito. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, Dr. Vinícius Cascone, que é advogado trabalhista, estará com a gente para tirar suas dúvidas sobre o direito do trabalhador. Dr. Vinícius, em primeiro lugar, muito boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo com a gente aqui, não só hoje, mas todas as quartas daqui para frente. Marco, obrigado, boa tarde, obrigado a você, a CBN, a todos os ouvintes, obrigado à CBN pelo convite, estou muito contente de estar podendo compartilhar um pouco aqui dos nossos conhecimentos com todos os ouvintes. Para começar, né, às vezes chega como é que fala, um colunista novo, que o senhor contasse um pouquinho da sua história, né? Ah, senhor não, acabou de me falar fora do ar que não é para chamar de senhor, né? Pode chamar de você mesmo, não tem problema nenhum. Ah, tá. Já pensou no tribunal? Não, mas é claro, brincadeira à parte. Então conta um pouco da sua história, doutor Vinícius, né, para o nosso ouvinte. Na verdade, Marco, chama de você porque existe uma informalidade, Claro. a necessidade, o respeito mútuo já é suficiente. Eu sei que no tribunal é um pouco diferente, né? Existe um rito a ser seguido, então as pessoas gostam de ser chamadas de doutores, etc. Mas aqui não se preocupe, acho que a gente pode estar chamando de você até para ter mais próximo de você e dos ouvintes, para a gente poder conversar. Bom, meu nome é Vinícius Cascone, né? Eu sou advogado já desde 2006. Nasci em São José do Rio Preto. Terra boa, hein? Isso, sou rio-pretense. Meus pais moram lá. Ah, sim, que legal. E aí eu vim para Campinas muito cedo, né, com meus pais. Meus pais acabaram mudando para Campinas, eu tinha 6 meses de idade. E aí, desde então, eu adotei essa cidade como minha, né? Eu sou muito grato por todas as oportunidades que eu tive aqui. E a partir daí a gente construiu um escritório aqui em Campinas. E depois o escritório cresceu, né? E agradeço a todos os meus colaboradores, né, meus sócios do escritório. E a gente conseguiu expandir para outras cidades. Hoje nós temos unidades em São José do Rio Preto, em São Paulo, em Brasília, né? Então o escritório acabou crescendo. Então eu sou muito grato por estar sempre atuando nessa área de direito do trabalho, né? A gente atua bastante nessa área. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem do Rivelino no início do programa falando da Shell BASF, né? Foi um caso que você trabalhou, né? Sim, na verdade esse caso, né, começou com o Sindicato dos Químicos aqui de Campinas, os Químicos Identificados, em 2002, ingressaram como ação judicial. Eu era estudante ainda, na verdade, né, nessa época, eu fiz direito aqui na PUC Campinas, né, inclusive fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC aqui também, e na época eu acompanhei o início do caso. Depois, em 2006, o sindicato acabou me contratando para estar atuando nesse processo especificamente, né, junto com mais outros 2 colegas, o Dr. Bruno e a doutora Ana Rita, né, e a gente começou a conduzir esse processo. E aí, em 2007, o Ministério Público do Trabalho acolheu, né, um pedido do Sindicato dos Químicos, da Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, para ingressar com uma nova ação civil pública. Então, tinha uma de 2002, aí o Ministério Público entrou com uma em 2007, e depois disso, posteriormente, tanto o sindicato como a associação também ingressaram com uma terceira ação. E essas 3 ações foram unificadas numa única ação, né, correram conjuntamente, até que em 2013, né, depois de uma sentença favorável em Paulínia, e o Tribunal da 15ª Região aqui em Campinas manteve a decisão, nós tivemos um acordo no Tribunal Superior do Trabalho, que se noticia que é um dos maiores acordos da história da Justiça do Trabalho do Brasil até hoje. Olha que história, né? E os colegas ouvindo, participando também. Ó. Parabéns ao Vinícius, um grande advogado e um cidadão exemplar. Dr. Pedro Maciel participando com a gente. Grande Dr. Pedro, pai do nosso colega o Caio Maciel da TV Globo, do Lucas, do Matheus, avô da Isabela, marido da Célia. Grande Pedro Maciel, muito obrigado pela participação de sempre. Dr. Vinícius, esse caso, né, por exemplo, de se ter um dos maiores acordos da Justiça do Brasil, como você acabou de dizer. Hoje em dia, a gente pode dizer que a Justiça Trabalhista tem uma celeridade maior, porque nesse período mesmo, né, foi longe, até que, com a ajuda sua, os trabalhadores da Shell BASF ganhassem aquele processo, né? Ou ainda está muito lento, ainda está muito burocrático? O que você pode dizer sobre isso? Na verdade, existe o tempo da justiça e o tempo das pessoas. A gente tem que separar as coisas. É claro, para que alguém que está de fora do processo sempre vai achar que o processo demora muito. A gente sabe, realmente, a pessoa tem um direito a receber, ou pretende receber um direito. E o processo vai tramitando, então a pessoa que está aqui do lado de fora do processo realmente
sempre vai entender que está demorando bastante. Agora, é inegável que houve uma celeridade muito maior na Justiça do Trabalho, houve a informatização, né? Houve alguns procedimentos internos, né, no âmbito da justiça que fizeram com que a gente pudesse acelerar os processos, a gente pode dizer isso. Então houve uma celeridade, já existe uma celeridade muito maior do que acontecia no passado, até porque antes o processo era físico, era de papel. Então você imagina, você ia no fórum, você tinha aquelas caixas e caixas de papel. No caso desse processo da Shell, nós estamos falando aí de centenas, né, desculpa, centenas, mas mais de quase 100 volumes o processo, né? Então você imagine um volume com 300, 400 páginas cada volume. Então, houve uma modernização nesse sentido, porque hoje são arquivos eletrônicos, então é muito mais fácil ter acesso, você não precisa pegar o processo lá no fórum para vir ver no escritório, ou, por exemplo, quando está com um advogado, você não conseguia ver o processo, ou estava com o juiz, você não conseguia ver o processo, agora você vê o processo em tempo real, basta ter acesso ao processo. E falando sobre ação trabalhista, né? Existia um mito de que a pessoa que entrava com uma ação trabalhista contra uma empresa, ela não trabalhava mais em lugar nenhum. Isso chegou a acontecer por não vamos dizer um corporativismo, mas um certo receio de contratar esse funcionário. Isso não acontece mais. Em que pé que está isso, né, dos casos que você atende? Bom, na verdade é um mito que existe, né, claro, mas em algumas situações específicas existe uma perseguição por parte de algumas empresas, né? Sempre existem os bons e maus empresários, como existem os bons e maus trabalhadores. Em toda a camada da sociedade a gente tem as parcelas aí, né, de pessoas que agem de má fé ou não. Né? No caso específico, é uma lenda, né? Não é porque você ingressou na Justiça do Trabalho que você vai ser impedido ou que não vai conseguir arrumar mais nenhum outro emprego. Né? É claro que não. Agora, evidentemente que nós temos um problema hoje. Né? A Justiça do Trabalho, ela confere um sigilo, então se você digitar o nome da pessoa no site do tribunal, você não vai localizar o processo. Então, é uma segurança para que realmente um empregado que vai numa nova entrevista de emprego, o empregador não consulte para ver se ele tem processo ou não. Mas se você dá um Google hoje, faz uma simples pesquisa no Google, tem alguns sites de buscas, né, que acabam ali identificando o nome do trabalhador num processo contra uma empresa. Então, realmente, isso cria um prejuízo nesse aspecto. Agora, isso não pode ser um fator para uma pessoa impedir de você reivindicar o seu direito. Eu entendo que, caso ocorra uma prática de perseguição, né, tem um Ministério do Trabalho para se fazer uma denúncia, um advogado também pode propor uma ação indenizatória contra essa empresa, né, então é possível você ter mecanismos aí de impedir esse tipo de perseguição. No caso, doutor Vinícius, a gente está falando também, até usando essa frase que você citou, que tem bom e mau trabalhador. O bom trabalhador, ou seja, o que sabe que foi lesado, primeiro ele tem que consultar um advogado, né? Não vai entrar com uma ação a troco de nada, porque ele não... assim, é querer convencer um advogado a mentir para a Justiça do Trabalho, porque isso vai dar problema para ele. Mas aí, no caso, se a pessoa ganhou a ação, faz alguma diferença ou não para essa situação que você citou aí das empresas consultarem e darem aquela boicotada no trabalhador? Bom, na verdade que não faz diferença, né? Então, na verdade, o fato de entrar ou não com o processo, talvez que a empresa se atente a essa questão, né? De forma equivocada no meu entendimento. Porque se a gente pegar os dados estatísticos, inclusive, mais de 1/3, né, das ações trabalhistas são de verbas rescisórias. Ou seja, a pessoa foi demitida e não recebeu suas verbas. Então é algo muito básico, algo que toda empresa deveria pagar. Então grande parte dos trabalhadores ingressa com ações para justamente ver esse direito. É claro que existem algumas ações equivocadas, com pedidos às vezes equivocados, e acabam aí, como eu disse, né, não é manchando a imagem, mas criando uma falsa sensação de que toda ação trabalhista tem algo errado por parte do empregado que ingressou. Não. Na maioria das vezes, inclusive, eu posso atestar isso, e eu falo no nosso escritório assim, que na grande maioria das vezes, né, os pedidos são procedentes, porque realmente tinha ali uma situação, um equívoco muitas vezes por causa do empregador, ou porque o empregador não tinha condições financeiras de pagar, e também uma situação, acontece bastante isso, no caso de não pagar as verbas rescisórias. Então aí só resta um caminho, que é para a Justiça do Trabalho. E no caso também a obrigatoriedade de alguns anos de o empregado pagar as custas processuais? Isso, exato. Sumiu o nome aqui. Isso também acabou selecionando um pouco, né? Parou de ter entre aspas, um processo desonesto contra as empresas também. Na verdade, esse é um outro mito, né, que se criou. Agora o empregado é obrigado a pagar as custas. Não, a reforma trabalhista estabeleceu, que a gente fala, em novembro de 2017 houve uma alteração na CLT,
já tinham havido outras alterações, mas essa foi grande, né? Alterou-se uma série de artigos, e ali se estabeleceu especificamente que seria mais incisiva a cobrança de custos processuais e o chamado honorário de sucumbência, que foi criado com essa reforma, né? Eu entendo que essa reforma ela não foi benéfica ao conjunto de trabalhadores e também na relação empregador e empregado. A gente tivemos muitos problemas, estamos tendo muitos problemas em relação a essa questão, então acho que houve um prejuízo nessa alteração da lei. Agora, o que aconteceu depois disso foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu que realmente aquele trabalhador que não tem condições, realmente que é hipossuficiente, que ele não tem condições financeiras de arcar com os custos de um processo, ele não tem que pagar nada. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu em um julgamento, né, após essa alteração da lei. Então vai ser assunto para a gente conversar nas próximas semanas. Na próxima, eu especificamente não estarei aqui, porque eu estarei de férias, mas o Estúdio CBN estará muito bem representado e você volta na próxima quarta-feira com mais um Seu Direito para a gente falar sobre direitos trabalhistas. Dr. Vinícius Cascone, muito obrigado por vir até aqui com a gente, né? Um prazer tê-lo aqui todas as quartas e foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio também. Obrigado, Marco, e também parabenizar pelo seu direito de férias, que é um direito garantido pela lei. Então, todo empregado, todo trabalhador tem direito às férias e aproveite o seu direito. Muito obrigado, um grande abraço. Agora 3 horas e 25 minutos, um rápido intervalo, o Estúdio CBN volta já.